Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde para todo mundo que tá aí. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Estou aqui de volta depois de 2 semanas de aulas gravadas, em virtude de Rock in Rio. Vamos lá para mais uma sexta ao vivo para conversar um pouquinho sobre geografia nessa reta final de preparação para a prova do Enem. Entretanto, antes de apresentar a vocês o conteúdo da aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre uma outra coisa importante que eu vou contar a vocês já já. Antes, muito boa tarde a quem tá aí no chat, né? Deixa eu ver quem tá se manifestando. A Ivonete, o Osmar tá me cobrando um Pix de R$1,99. Não vou dar Pix pra ninguém, que eu estou fulo da vida com o Flamengo, com o futebol. Tô pensando em abandonar o futebol. Mentira, a gente sempre volta, não tem jeito, né? Mas fato é que não vou fazer Pix pra ninguém em virtude especialmente de ser final do mês. E final do mês tu sabe como é que é, né? As contas já estão escassas. Você tá esperando aí a virada e chegar o primeiro dia útil, quinto dia útil pro Tutu entrar na conta. E ademais, há um outro problema. Existe um trâmite burocrático de fazer Pix, né? Ano passado fiquei eu igual um tonto fazendo centenas de Pixes de R$1,99, um a um. Que não tem assim e-mail que você bota encaminhar pra todos, né? Não, é um por um. A Federal não bateu aí na tua porta? Imagina, cara, o nego deve achar que eu tô fazendo rachadinha, ficar fazendo transação de pequenos valores, né? Bom, ainda não bateram na minha porta, espero que não batam. Polícia Federal, não devo nada a ninguém, assim como não devo Pix a ninguém. Muito boa tarde a vocês aí, boa tarde aos torcedores do Penharol. Boa tarde aos torcedores do Botafogo. Renan, eu sou Botafogo desde criancinha. Botafogo, o clube mais tradicional desse país. Como sempre, estará esse ano numa semifinal. Não compre mais nada em um supermercado sem antes saber disso aqui, e nem mesmo em farmácia. Você está deixando dinheiro na mesa e eu vou te explicar como você está fazendo isso. Antes de ir no mercado, abre a loja de aplicativos e baixe este app aqui chamado Melius. Dentro desse aplicativo tem uma opção chamada Nota Fiscal. Clica nela e agora você vai ver quais itens do supermercado estão com cashback. Barra de chocolate bis com 10%, amaciante com 15% e esse leite ninho aqui ó com 50% de cashback. São muitos itens. Tenho certeza que você compra esses itens sem querer e tem cashback neles e não sabia. Não fique com medo de pagar a conta do supermercado. Parte desse dinheiro vai voltar para você. Quando a moça pedir se você quer nota fiscal, fale sim, você quer. Pois lá na Melius você vai ter a opção de enviar nota fiscal. Você vai escanear o QR Code da nota e pronto, vai receber o seu cashback naqueles itens. Eu já tenho R$40 aqui para sacar. Você ganha 20 centavos pela nota e cashback pelos itens. Então, sempre use um aplicativo de cashback e não jogue fora a nota. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na recuperação muscular. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. As 90 questões em 5 horas, questões de ciências da natureza e de matemática. Gente,
façam o simulado. É fundamental assistir aulas, mas também é fundamental fazer simulado para treinar efetivamente aquilo que você vai ver no dia da prova. Eu quero dizer a vocês que esse simulado está disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de outubro e você terá 5 horas para poder fazer as 45 questões de ciência da natureza, mais as 45 de matemática. Assim como quero te informar também que a gente vai corrigir as questões e a primeira correção já é amanhã, dia 28 de setembro, a partir das 14 horas. Eu estarei aqui, Otto vai estar aqui, o pessoal todo das humanas e das linguagens vai estar aqui para poder corrigir as questões com vocês. E na semana que vem, dia 5 de outubro, mais uma aula de correções gratuitamente aqui no YouTube, dessa vez, na semana que vem, para corrigir o dia 2 do nosso simulado. Beleza? Recado dado então, vamos começar a nossa aula. Ih, acho que a TV desligou ali, né? Será? E a nossa aula é sobre regionalização brasileira. Eu lembro a vocês que nas semanas anteriores a gente falou sobre regiões do mundo, né? Falamos sobre América Latina, antes falamos sobre África, Oriente Médio, China, Japão. Demos uma volta ao mundo. E agora vamos dar uma voltinha pelo território brasileiro. Nossas 3 últimas aulas sobre regionalização serão para falar de regiões do Brasil, começando pelo Centro-Sul e depois vamos ter uma aula sobre a Amazônia e uma sobre Nordeste. Eu quero iniciar mostrando a vocês essa imagem aqui, repara. O que ela mostra é um perfil topográfico da região Centro-Oeste e da região Sudeste. Imagine que a gente saiu do Pantanal Mato-Grossense e foi caminhando em direção ao litoral. O que a gente veria é isso aqui. Veríamos primeiro uma planície, a planície do Pantanal Mato-Grossense, depois os planaltos e as chapadas da bacia do Rio Paraná e a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Para aí chegarmos nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, onde estão alguns dos lugares mais altos do Brasil, e aí finalmente ao Oceano Atlântico. Veja, portanto, que existe uma variedade de relevos enorme na região Centro-Oeste e Sudeste e também no sul do Brasil. Por isso, já te adianto uma coisa, não dá para dizer qual é o relevo predominante nessa parte do Brasil, porque tem área de chapada, tem área de serra, tem área de depressão, tem área de planície, ou seja, o centro-sul do Brasil tem uma grande variedade geomorfológica, uma grande variedade de formas de relevo, o que também vai influenciar uma grande variedade climatobotânica. Aliás, falando nisso, essa imagem mostra a área de distribuição original do Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro se estendia originalmente por grande parte do centro-oeste do Brasil, pegando também algumas áreas do Sudeste, algumas áreas da região Norte, Nordeste. Acontece que, infelizmente, o Cerrado, um bioma extremamente diverso, tem sido devastado por ações antrópicas. Se aparece lá no vestibular, uma questão te pergunta qual é ou quais são os fatores que têm provocado a destruição do Cerrado, você vai responder o quê? O avanço da fronteira agropecuária, o avanço da pecuária extensiva e o avanço da agricultura de grãos. Ok? O Osmar está dizendo que é a primeira vez que ele escuta a palavra climatobotânica? Será? É a junção do clima com a vegetação. Quando eu olho para um lugar e tento analisar esses 2 aspectos, o que eu vejo é um painel climatobotânico, a mistura entre esses 2 aspectos da natureza. Por exemplo, essa região aqui centro-oeste tem o predomínio de um clima tropical continental com verão chuvoso e inverno seco. Aliás, que show da Xuxa é esse, né?
Que inverno seco foi esse, que primavera seca é essa, que tem provocado a proliferação de incêndios criminosos. O incêndio começa de maneira criminosa e vai se propagando de maneira natural pelo vento e pela secura dos ambientes dessa parte do território brasileiro. Tá bom? Prosseguindo, olha que imagem legal. Nela eu consigo ver como é que o bioma cerrado é biodiverso e tem estratos diferentes. Que extrato é esse? É o bancário? Não, é o de tomate. Não, é o extrato que diz respeito à altura das plantas. Extrato com S, tá? Planta grande é árvore. Planta de médio porte é arbusto. Plantinha rasteira, gramínea. No cerrado nós temos campos limpos, que são áreas de gramíneas. Campos sujos, gramíneas com arbustos. Temos áreas de cerrado e cerradão. Temos áreas de mata ciliar e de mata de galeria, que ficam próximas a rios, rios maiores e rios menores. Temos, portanto, uma grande biodiversidade dessa savana brasileira, com formações de muitos tipos e com estratos diferentes. Nessa imagem, o que eu vejo é a distribuição hidrográfica da região centro-oeste. Como assim? O conjunto de rios, corpos hídricos que eu tenho nessa parte do Brasil. Eu quero destacar duas coisas. Primeiro, é a presença de uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Paraguai, onde a gente tem predomínio de terras baixas e águas de planície, adequadas para navegação. Além de outras várias formas, outros vários cursos d'água que são fundamentais para bacias hidrográficas como a do Paraná e a Bacia Platina, a Bacia do Tocantins-Araguaia e a própria Bacia Amazônica. Por isso que tem muita gente que diz que o Cerrado é um local que é uma caixa d'água do Brasil. Tá bom? Olha que beleza. Essa imagem aqui mostra um rio com quais características? Vocês sabem? Digam aí pra mim. Estão me zoando aí, né? Piada de tiozão. É isso aí mesmo. Galera, a gente chega a uma época da vida que você se aceita velho e ponto final. Por exemplo, eu fui ao Rock in Rio 2011, 13, 15, 17, 19, 21? 21? Não, 22. E 21 não teve, né? Por causa da pandemia. Só isso aí já prova que eu tô velho, né? Já foi tanto Rock in Rio assim. Não fui ao 85, pô, peraí, né? Não tava nem vivo ainda. Não fui aos outros, 2001 não fui, mas fui a muitos. Nesse eu falei, quer saber? Vou ficar em casa, vou ficar no sofá. Isso é o puro suco da velhice chegando até você, né? Você pensa, vou nada, mó gente, mó confusão. Fiquei em casa. Então, tal como um bom velho, eu tenho que fazer piada de tiozão. Boa! Agora, vocês zoam de piada de tiozão, sempre que eu dou aula sobre esse assunto, aí eu falo sobre o que é isso aqui, aí fica o pessoal, é o Meandro, é o meio do Leandro, e eu que sou tiozão, né? Tá lá o jovem, tudo de 14, 15, 17 anos de idade, falando, meio do Leandro. Então, assim, a piada de tiozão também está em meio aos jovens, tá? Cada um tem a tiozice que merece. São os meandros, fato, as curvas dos rios, o que me prova que esses são rios de quê, gente? Rios de planície. Em terras baixas, deu ruim, não, voltou. Em terras baixas, a gente tem os rios se encaixando de maneira suave, correndo de maneira lenta, e aí eles vão ter baixa capacidade erosiva e maior capacidade de sedimentar. Vão formar várias planícies fluviais. E com isso, eu terei muitos solos férteis, adequados, por exemplo, para agricultura de ribeirinhos. Tá bom? O Osmar Filho falou que é meio Leandro, né? Pô, se for meio Leandro vai desaparecer, né? Se o inteiro já é pequeno, que dirá meio. Ó, aí, ó, mais uma pedra de tiozão. Vou pra Praça Nossa, que lá é meu lugar. Olha aqui, Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é um conjunto de águas que perpassa boa parte do centro-sul do Brasil. Olha pra essa imagem aqui, tá vendo? Eu pego uma grande área que passa pelo centro-oeste, sudeste, região sul e vai para além do território brasileiro. Esse aquífero foi por muito tempo considerado o maior do mundo, não é mais.
outros foram descobertos, e tem um, inclusive, que está na região norte do Brasil, que um dia foi chamado de Alter do Chão, e hoje o pessoal chama de Sistema Aquífero Grande Amazônia, porque descobriram que ele é muito maior. E aí repara uma coisa, gente, como é que essa aula de regiões do Brasil acaba sendo um potpourri, um medley, um blend de tudo aquilo que a gente falou ao longo do ano? Você repara? Porque eu estou falando para você sobre relevo, sobre vegetação, sobre hidrografia, sobre rios e sobre recursos subterrâneos. Então, tudo aquilo que a gente vai vendo de maneira separada ao longo do ano, a gente junta nessas aulas finais para fazer a apresentação das características gerais de cada uma das regiões do Brasil, tá? O Osmar tá me perguntando se eu tenho um copo Stanley. Não, não tenho não. Mas eu confesso que eu reconheço a validade desse copo, tá? Quando ele começou a ser difundido, eu falei, gente, que coisa ridícula, coisa de playboyzinho, né? Mas quando você tá no Rio de Janeiro, num calor desgraçado de 40 mil graus, e vê ali que você bota a cervejinha dentro, o bagulho não esquenta, faz sentido. Aí o pessoal ficava assim, meus amigos, né? Otto, inclusive, copo Stanley o quê? Eu vou tomar a cerveja um tempão, pra que deixar aí dentro? Cara, mas aí você bebe que nem um doido, aí fica chacoalhado rapidinho, como frequentemente o senhor Otto Barreto fica. Aliás, nem conto sobre o que foi o Otto Barreto lá no Rock in Rio, tá? Nem conto. Peço ele pra contar, ver se ele vai contar isso aí. Peçam ele pra contar quantas vezes ele foi ao banheiro e quantas vezes ele se perdeu na hora de voltar. E como é que ele saiu de lá junto com a esposa. Eu não tava? Não, não tava, mas eu tenho as minhas fontes. Então, fiquei sabendo de muita coisa aí. Mas não vou contar pra ninguém não, porque eu não sou fofoqueiro. Só tô dando a planta para vocês perguntarem a ele. Bora, olha para essa imagem. Essa imagem mostra a topografia da região sudeste. Prestem atenção numa coisa, cambada de fofoqueiros. Quando eu dou uma aula sobre Centro-Sul, eu estou fazendo uma divisão do Brasil que não é a divisão oficial. Aliás, vem cá para outro quadro para eu falar um pouco mais sobre isso aqui com vocês. Tem tempo que eu não desenho algo ruim para vocês poderem olhar, então chegou a hora de fazer isso aqui. É bom como no meu desenho, Roraima e Amapá viram 2 chifrinhos, né? Se eu pegar o território brasileiro e for dividir de acordo com a divisão oficial do IBGE, o que eu tenho? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a divisão oficial do IBGE, que divide o Brasil em 5 macro-regiões. Sabe o que é de legal aqui nessa divisão? Por ser uma divisão oficial, todas as divisas estaduais são respeitadas. Exemplo, Mato Grosso, na divisão oficial, está integralmente no Centro-Oeste. Minas Gerais, na divisão oficial, está integralmente na região Sudeste. O Maranhão, na divisão oficial, está integralmente na divisão Nordeste. Por quê? Para fins de planejamento e estatística, não faz sentido para o IBGE ficar pegando um estado, uma unidade da federação, dividindo ao meio. Agora, o senhor Pedro Pinchas Geiger, geógrafo, uma referência histórica da geografia, quando décadas atrás, lá nos anos 60, criou uma divisão regional alternativa, usou outros critérios. O que ele usou como critério? A natureza, as condições econômicas, a população. Aí ele olhou e disse, quer saber? Na verdade, tem 3 Brasis aqui. Tem a Amazônia, tem o Nordeste e tem o Centro... Vou botar aqui Centro-Sul, pronto, CS. Centro-Sul. Por quê? A Amazônia, na visão do Geiger, incluía até mesmo um pedaço do Mato Grosso, um pedaço que tem floresta amazônica, cuja economia era muito mais semelhante a essa área do que ao resto do Brasil. Para o Geiger, que foi quem fez essa divisão não oficial, que é a mais famosa, o norte de Minas Gerais tinha muito mais cara de sertão do Nordeste do que de Sudeste. Demograficamente, socialmente. O Maranhão ele dividiu ao meio. Meio Nordeste, meio Amazônia. Então essa é a divisão
não oficial que eu estou usando aqui em aula. Só que para poder encontrar alguns mapas, estatísticas com base nessa divisão, nem sempre é fácil. Então, para falar, por exemplo, da região Centro-Sul com vocês, o que é que eu estou usando? Mapas da região Centro-Oeste, da região Sudeste, da região Sul. Já que o Centro-Sul é composto pela totalidade da região Sul e pela maior parte do Centro-Oeste e da região Sudeste. Tá bom? Vamos voltar para lá. E agora sim, prossigamos com esta bela imagem da topografia da região Sudeste. Se liga numa coisa, cores fazem diferença no mapa. Vocês, como excepcionais alunos do ProEnem, como alunos assíduos das nossas aulas de geografia, como alunos que já assistiram aulas de cartografia, sabem que as cores não são aleatórias. Você não pode fazer igual você fazia no prezinho e botar a cor que você quiser. Por quê? Porque eu gosto. Não. Você vai botar a cor que é da convenção cartográfica. Quanto mais puxado para o verde, mais baixo é o local. Planícies litorâneas. Quanto mais puxado para o amarelo, vermelho, marrom, mais alto é o lugar. E olhando para essa imagem, eu vejo que na região Sudeste existem alguns lugares bem altos para o padrão brasileiro, como áreas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde inclusive no inverno faz bastante frio. Quer pegar um friozinho no inverno do Rio de Janeiro? Difícil, porque aqui frio é coisa rara. Mas tu pode subir Petrópolis, Teresópolis, Campos do Jordão. Tem lugares aqui, ó, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, entre Rio, entre São Paulo e Minas Gerais, onde a altitude é mais elevada. Nessa imagem, eu vejo a mesma coisa que nessa, só que de uma maneira um pouco mais simplificada. Repara que eu tenho planícies litorâneas, que são seguidas pelos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que são alguns dos lugares mais altos do Brasil. Aí eu tenho áreas de depressão, porque uma depressão é aquilo que o flamenguista sente hoje? Não, também. Mas geográfica e geomorfologicamente estou falando de uma outra coisa. A depressão é aquilo que eu tenho quando o relevo é um pouco mais baixo do que o entorno. Mais baixo do que esse e do que esse planalto. Planalto e Chapada da Bacia do Paraná é o Planalto Chapado. E aqui é o Planalto Serrilhado. Ambos são planaltos? Sim, mas planaltos com características diferentes. Olha aqui para essa outra imagem agora. O que ela mostra? Vegetação. Caatinga é o que eu encontro no norte de Minas Gerais, que o Geiger disse que nem parece com o Centro-Sul, parece muito mais com o Nordeste. Cerrado é o que eu encontro em várias áreas de Minas Gerais. Fui para lá, para Belo Horizonte, e encontrei umas manchinhas pequenas de cerrado, ainda que o que predomine lá seja uma mata que fica entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Veja ainda uma coisa, olha aqui, nessa parte do sul de São Paulo, eu tenho uma vegetação de campos. Caramba, Leandro, mas quando você mostrou aquele mapa do Brasil de vegetação, não tinha esse grau de detalhe, claro, porque eu estou olhando de longe. Quando a escala é muito pequena, eu olho de longe, não dá para ver esses detalhes. Mas se eu for aproximando, eu vou ver algumas manchinhas de tipos diferentes de vegetação numa área onde de longe parece que é tudo Mata Atlântica. Mas não, tem as suas peculiaridades quando você vai olhando de perto. Aqui já temos a hidrografia da região Sudeste. E sendo sincero, vários dos principais rios do Brasil não passam pela região Sudeste. Então, geralmente, questões de hidrografia não cobram muito essa região aqui, não. Vamos falar para você sobre a Amazônia, onde tem a bacia amazônica. Região Sul, porque é lá que está a maior parte da bacia Platina. Mas é bom lembrar que aqui está a nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Rio São Francisco, que é um rio perene, porque ele nasce numa área elevada, onde chove bastante ao longo de quase todo o ano.
E que aqui em São Paulo a gente tem algumas águas importantes que compõem a chamada Bacia Platina, que depois vai seguindo em direção à região sul do Brasil, passando ali pelo Paraná e outras localidades. Agora, eu vou te mostrar alguns mapas da região sul. Nesse, eu vejo o relevo da região sul, que tem algumas áreas baixas, que aparecem em verde, e tem uma região serrana aqui pelo meio, que é inclusive onde a gente registra as temperaturas mais baixas do Brasil. Tá ligado quando é inverno e aparece aquela reportagem na televisão? Nevou no Brasil, onde sempre a matéria mostra Serra Catarinense. Ou então Serra Gaúcha, mas o mais comum é a Serra Catarinense. Por quê? Latitude maior, mais longe do Equador, mais frio. Altitude elevada, mais frio também. Olha aqui esse relevo visto de lado, de perfil. Eu saio daqui do Rio Paraná e tô vindo em direção, ó, daqui pra cá, tá? Do interior pro litoral. Eu saio do Rio Paraná, da Serra Geral e desse conjunto de planaltos e chapados da Bacia do Paraná, chego numa depressão periférica, numa depressão que não é absoluta, uma depressão relativa. Venho para essa região onde eu tenho os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, que estão aqui, ó, no canto. E eu vejo que a formação geológica de cada área é diferente. Aqui eu tenho rocha vulcânica, aqui são rochas magmáticas metamórficas, aqui é rocha sedimentar velha, aqui rocha sedimentar nova. Então cada um desses locais tem uma geologia diferente e uma geomorfologia distinta. Agora, o mapa de clima. Aí eu vejo que na região sul predomina o clima subtropical, mas que nessa bordinha norte eu tenho um clima tropical de altitude. Agora repara uma coisa, aqui verões suaves, na área laranja verões quentes. Vai para Porto Alegre no verão, calor terrível. Agora, em Curitiba não costuma ser. O que explica isso? As áreas em verde são mais altas. Então até no verão a temperatura é mais amena. As áreas em laranja são mais baixas. Por isso no verão faz bastante calor. É aquela lógica da amplitude térmica grande em lugares afastados da linha do Equador. Olha que beleza aqui. Nosso pinheiro brasileiro, a araucária. A mata de araucária, coitada, foi muito devastada, ao contrário dos pampas, que não precisaram ser devastados, porque já são utilizados como pastagem natural. Temos então aqui duas imagens que representam biomas da região sul do Brasil. A Mata Atlântica fria, a mata de araucária, de coníferas, belíssima. Eu acho essa árvore muito bonita. Uma pena que ela tenha sido tão devastada ao longo do tempo, do século XX principalmente. E aqui, aquela imagem que mais parece aquele plano de fundo clássico do Windows, né? Que é aquele matinho, aquele morrinho, característico de colinas da região sul e de onde eu tenho essa vegetação de pampas. Aqui, o papo é hidrografia, recursos hídricos. Em vermelho, a grande bacia platina, importantíssima e compartilhada pelo Brasil com países vizinhos. E aqui em verde, eu tenho bacias de menor importância, bacias litorâneas com rios menos volumosos. Nessa área, agora a gente já começa a falar sobre a questão econômica. Veja que eu tenho alguns círculos que representam quais são alguns dos principais produtos plantados em cada parte do Centro-Oeste. O Centro-Oeste é um grande produtor de grãos, com destaque para a soja e para o milho. Mas também há produção de arroz, de cana-de-açúcar, de trigo, de várias outras mercadorias, em geral commodities, que são exportadas para a Argentina ou para a China, seja pelo sul ou pelo norte do Brasil. Tem ferrovia, inclusive, que está sendo construída para se conectar com as rodovias, cujo objetivo é escoar essa produção aqui, ó, pelo Mercosul e pela região norte do Brasil.
Aqui eu tenho uma imagem que é para vocês darem um print. Dá uma printada aí, vai. O que eu tenho escrito nessa imagem? Quais são alguns dos principais corredores agrícolas do Centro-Oeste? Goiás é uma grande área produtora com vários solos férteis. Temos a região do sul do Mato Grosso do Sul, que também é muito importante. A área de Dourados, onde tem uma grande produção de soja. De um modo geral, a região Centro-Oeste se destaca pela produção de grãos. Porém, também existem áreas de produção de pecuária, como no Mato Grosso do Sul. Pecuária essa que está avançando para o norte do Mato Grosso e sendo a responsável pela destruição de parte da Amazônia também. Ok? O Potter flamenguista tá pedindo para eu explicar o que rolou com Porto Alegre naquelas inundações. Então, gente, vamos lá. O mundo está um caos há tempos em relação a vários assuntos. Clima é um deles. Vivemos um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas que tendem a provocar efeitos devastadores porque fazem fenômenos comuns e naturais ocorrerem de maneira mais intensa e mais frequente. Esse é um ponto. Segunda questão. Temos vivido episódios de El Niño com grande frequência e intensidade. E quando há El Niño, ocorrem mudanças no clima do Brasil. Vem cá no outro quadro. Quando há El Niño no Brasil, ocorre seca na Amazônia. Sabe por quê? Porque a MEC, que deveria causar chuva aqui, desce para o sul e vem causar chuva aqui embaixo. Conclusão, enchente na região sul e seca na Amazônia. Tem um rio lá na Amazônia, não lembro qual é o rio, é um rio que faz parte da bacia amazônica, cujo nível era para estar em 3,5 metros agora. Eu vi matéria na TV ontem. Sabe qual é o volume de água do rio agora? Agora mesmo, assim, ontem. 20 centímetros. Tem 20 centímetros de nível de água no rio. Era para estar 3,5 metros nessa época do ano. A culpa é de quem? A culpa é do El Niño e das mudanças climáticas. El Niño é um processo natural que ocorre de tempos em tempos quando a água do Pacífico Sul aquece mais. Mudanças climáticas causadas pela gente. Somam-se as duas coisas, ocorre o caos. Aí tu liga a TV, a notícia é: a seca na Amazônia não dá trégua. O nível dos reservatórios de hidrelétricas está baixíssimo. O transporte fluvial não está conseguindo acontecer. As balsas que transportam as mercadorias estão ilhadas. Aí o cara está tendo que transportar mercadoria de jangada. Só um pouquinho. Como é que isso vai impactar o frete? Muito. Quem se lasca com isso? Quem tem que comprar o produto, que vai disparar de preço. Quase tudo na Amazônia se desloca de barco. Como é que você vai deslocar as coisas de barco se não tem água no rio? Aí, por outro lado, a água que está faltando aqui, está sobrando aqui embaixo. Choveu horrores em pouco tempo. Estourou barragem. Inundou áreas que já inundam mesmo, porque são áreas baixas. Só que inundações que não geram graves problemas quando ocorrem num nível normal. Só que quando a inundação ocorre num nível muito acima da média, você cria uma destruição que não vai conseguir ser revertida em pouco tempo. Tem lugares aí cujo prejuízo é irreparável. Lugares que não vão voltar a ser habitados. E a culpa é de quem? Da natureza e da gente. A natureza tem seus ciclos, seus fenômenos. E a gente tem acelerado e prejudicado esses fenômenos sempre que pode. Desde a primeira revolução industrial, o ser humano está fazendo o máximo de esforço que pode para desgraçar o mundo que a gente vive. Talvez assim eu não me irrite mais tanto com futebol, né? Quando o mundo acabar de vez, aí a gente vai ter que se preocupar com outras coisas. Vamos que vamos, ó. Essa bela imagem aqui mostra várias dinâmicas econômicas da região centro-oeste do Brasil. Tá conseguindo entender esse mapa?
É o Goiásão da massa aqui, ó. Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Aliás, Renan, tu tá ligado se foi em Goiás que o Zezé de Camargo deu uma bela desafinada quando foi cantar com o Gustavo Lima um dia desses? Ou não tá nem sabendo o que eu tô falando? Tô nem sabendo, cara. É isso aí, cara. Na minha bolha, chegaram vários vídeos do Zezé de Camargo cantando todo desconjuntado lá. Aí ele contou que tava mamado, né? Tava chacoalhado já tinha feito o show dele, tava descansando. Aí o Gustavo Lima, sem noção, chamou, pô, chega aí, Renan Canja. E aí foi aquela coisa constrangedora, né? Coitado do Zezé. Mas também o bichinho já cantou muito ao longo da vida, né? Já esganiçou a voz toda. É tipo professor quando tá velho, né? Já falou tanto, gritou tanto que a voz fica toda estrombolhada. Não sei, perguntei por quê. Porque, em geral, esses shows acontecem muito na região centro-oeste, aqui em Goiás, que é o vetor de origem de boa parte dos músicos e duplas sertanejas, cuja cultura pôde se propagar para vários lugares do Brasil, não falei isso aleatoriamente não, tá? Em virtude do próprio processo de globalização e da modernização agrícola. O que eu queria chegar com esse exemplo aleatório, aparentemente, do Zezé de Camargo, não do Luciano, e do Gustavo Lima, é sobre como é que o sertanejo hoje é diferente do que era no passado, justo porque a modernização agrícola e a tecnologia que chegam ao campo levam a influências urbanas que fazem com que essa música mude também. A cultura é o reflexo do modo de vida. E se o modo de vida no campo mudou e a agropecuária passou a ser também uma agroindústria, se o campo se integrou com a cidade, é claro que isso vai se refletir no sertanejo, que de sertanejo raiz virou um sertanejo universitário, que de sertanejo que exaltava a solidão, o sofrimento e a distância, passou a exaltar a ostentação, o luxo e tudo mais. A gente sabe que, em geral, essas músicas acabam retratando. Se bem que eu não sou um grande escutador de música sertaneja não, né? Mas de vez em quando, uma ou outra acaba chegando ao meu ouvido aí. Prosseguindo. Nessa imagem eu tenho a representação de quais são algumas das principais áreas de cultivo agrícola e de pecuária na região sudeste, que é a área de maior importância da agropecuária do Brasil. É isso mesmo. Pera, o sudeste não é industrializado? É. Não é urbano? É. Mas também é agrícola. São Paulo é tudo. São Paulo é o grande polo econômico do Brasil por causa da produção agrícola e também da produção industrial. Eu tenho grandes zonas industriais, tecnopolos, mas também tenho grandes áreas de produção agrícola moderna. Lavouras mecanizadas, cuja produção é tanto para o mercado interno, mas principalmente para exportação. Aliás, olhando para essa imagem aqui, eu quero que você veja como é que a indústria no estado de São Paulo se disseminou para o interior da década de 70 para frente. O que isso mostra? Um processo de desconcentração industrial que acabou fazendo com que houvesse também uma desmetropolização. Ok? O Pedal Fera tá lembrando de uma braba ali, né? Tô tirando onda de Camaro amarelo. Quem diria que uma música sertaneja falaria de um Camaro amarelo? Em 1970, 1980, o papo era outro. Era o dia que eu saí de casa, minha mãe triste, disse, filho, vem cá, passou a mão em meu cabelo, é assim, ó, saudade da minha terra, distância, longura. Agora não. Agora é o agroboy, é a agrogirl, filmando ali, ó, de cima da colheitadeira agrícola e postando isso no TikTok. Dentro da Hilux. É isso aí, ó. É a Hilux, é a F200, é tudo aquilo que você puder imaginar de tecnologia chegando no campo também. Ok? Olha essa imagem. Ela mostra aquilo que você viu aqui de uma outra maneira. A industrialização de São Paulo se disseminando para outros lugares. A desconcentração industrial concentrada, já que a indústria migrou, mas ela continuou predominantemente dentro da região sudeste. E repara uma coisa, como é que a indústria não é otária?
Ela quer fugir dos centros urbanos tradicionais para pagar menos para o trabalhador, claro. Eu não quero ficar onde tem sindicato forte. Sindicato é muito chato. Fica aqui, ó, fazendo greve, querendo aumento. Eu quero ir para um lugar onde tenha pobre. Pobre é muito bom. O miserável não presta, não. O miserável não serve para nada. O miserável não é mão de obra, não é mercado consumidor. Ele só atrasa. Agora, o pobre, é sempre bom ter um pobre por perto. Porque o pobre, ele se submete a salários baixos, ele tem medo do desemprego. Então é bom botar um pobrinho no cabresto aqui. Aí tu chega lá em Itavera, tu vai pra Orlândia, Mirassol, Araçatuba, abre uma fábrica e bota, temos vaga. Chega um bando de pobre ali, quero trabalhar. Aí tu fala, pobre, o salário é esse. Aí o cara, tá, eu aceito. Ele nem sabe que ele pode pedir mais. Ele nem sabe que ele tem direito trabalhista, porque nunca teve um sindicato ali, ninguém nunca explicou isso pra ele. Então é muito bom levar a fábrica para um lugar sem tradição sindical, porque você reduz custos. E é isso que a indústria de São Paulo fez. Mas não para qualquer lugar, para lugares servidos por boas vias de transporte. Cara, vai do Rio para São Paulo de carro ou de ônibus e dá uma olhada para os lados da Via Dutra. O que você vai ver o caminho todo quase são zonas industriais. Tem muita fábrica ali, óbvio. São as duas maiores cidades do Brasil. Um bando de gente que é mercado consumidor. Então, eu vou fabricar aqui em Cruzeiro, em Lorena, em Guaratinguetá, em Pindamonhangaba, em São José dos Campos, em Resende, Volta Redonda, para poder levar isso depois de caminhão, que é o caminhão que move o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro e para São Paulo. São Paulo e sua região metropolitana. Ok? Agora, e essa imagem? Ela mostra o que pra gente? A produção especificamente ligada ao minério. Por que que a região sudeste é a mais industrializada do Brasil? Não é à toa. São Paulo já tinha a grana do café. Na época, o Rio era a capital. O ano era 1930. Vargas assumiu o controle dessa zona chamada Brasil e falou: o dinheiro está escasso. Eu vou usar isso aqui para industrializar o Brasil. Mas onde? Vou botar um punhadinho de indústria em cada lugar do Brasil? Eu não. Eu vou dar um tiro certeiro. Como São Paulo já tem coisa, eu vou investir aqui. Como o Rio é a capital, tem mão de obra, mercado consumidor, vou investir lá. E como Minas tem minério, vou investir lá também. Então se formou esse conjunto, essa tríade industrial do Brasil. São Paulo, Rio e Minas Gerais, com um destaque para a indústria siderúrgica e automobilística, que se aproveita do quadrilátero ferrífero. Esse lugar maravilhoso, onde tem ferro aos montes, que é extraído pela Vale e por outras mineradoras e levado de trem para a CSN ou pela estrada de ferro Vitória Minas até o Porto de Vitória, onde ele vai ser escoado para chegar à China e ser usado para a fabricação de telefones da Apple, da Xiaomi, que depois vão ser colocados em navios e vendidos para vários lugares do mundo. Essa estrada de ferro, então, é muito importante. É por ela que é escoada a maior parte do minério brasileiro, cujo destino principal não é o Brasil, são outros países, principalmente o Sudeste Asiático, com destaque para a China, nossa maior compradora de matérias-primas. E aqui, por último, eu tenho uma imagem que representa a indústria da região sul do Brasil, uma área muito industrializada. Só que tem uma diferença. Essa indústria já existia até antes mesmo de o Sudeste se industrializar, porque ela era nada mais do que um conjunto de manufaturas locais que produziam para o mercado interno, o que inclui indústria têxtil e calçadista. A Havaiana, símbolo do Brasil no mundo, né? Região Sul. Um monte de roupinha que você compra por aí, fabricados na região Sul. Véi da van, região Sul. Por quê? Porque já havia aqui uma indústria voltada para o mercado interno, mesmo antes de o Brasil se industrializar na região Sudeste com o impulso do Estado. Com isso,
a gente compreende por que a região sul tem um parque industrial complexo, já que ela recebeu muitos migrantes que trouxeram conhecimento em alguma grana da Europa e começaram a produzir essas manufaturas que viraram fábricas nessa porção meridional do Brasil. Tá bom? 18h16, já deu a hora. Vou ficando então por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.